Olá, você que acompanha o Instituto Lula nas redes. Hoje a gente está aqui com mais um programa da série Encontros. No nosso programa a gente vai falar sobre a saída da Ford do Brasil, mas não só isso, da desindustrialização do país. Para isso, ninguém melhor do que o engenheiro Pedro Celestino, presidente pelo segundo mandato do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Tudo bom, Pedro? Bem-vindo, obrigado por aceitar conversar com a gente. Tudo bem. Enfrentamos essa coronavírus e as consequências econômicas e sociais dela decorrentes. Inacreditável. Pedro, eu venho acompanhando o trabalho do Clube de Engenharia há algum tempo, nós, no Instituto. Eu sei que o clube tem defendido a engenharia brasileira, a indústria brasileira há muito tempo. Eu queria começar te perguntando se essa saída... eu vou contextualizar. Hoje acabei ouvindo um podcast sobre a saída da Ford, de um grande jornal aí do Rio de Janeiro, e a culpa é basicamente do trabalhador, que ganha muito e tem muito dinheiro, do Brasil, que ao mesmo tempo que dá muito subsídio, cobra muito imposto. Eu queria te perguntar, a saída da Ford do Brasil tem a ver com mais coisas além da Ford? Existe essa desindustrialização do Brasil ou é um problema específico da montadora Ford? Não, você tem coisas que são específicas da Ford. A Ford é uma empresa que, nas últimas décadas, perdeu relevância no mercado mundial automobilístico. Esse mercado passou por mudanças significativas nas últimas 2 décadas, em que montadoras japonesas, em particular a Toyota, depois Hyundai, Honda, e agora montadoras chinesas e indianas passam a ter relevância. Montadoras alemães mantiveram a sua posição de destaque no mercado mundial, e as montadoras americanas, a GM e a Ford, perderam relevância, perderam espaço. Hoje, para você ter uma ideia, a montadora mais valiosa em bolsa é a Tesla, bateu a Toyota, inclusive, e produziu apenas 500 mil veículos ano passado em um mercado de 70 milhões de veículos. Por que ela tem esse valor extraordinário? Porque ela investiu pesadamente em tecnologia da produção de automóveis elétricos. Isso é que lhe deu a posição hegemônica em termos de valor no mercado automobilístico mundial. Esse mercado vai sofrer uma mudança estrutural enorme nos últimos anos, seja pela automação, seja pela introdução de inteligência artificial, seja pela mudança tecnológica implícita em você deixar de usar gasolina ou óleo diesel como combustível e passar a utilizar baterias na propulsão desses veículos. E a Ford ficou para trás. Então, esse é um dado. Ela ficou para trás. O outro movimento é o movimento da nossa economia. Nós estamos a assistir, desde a ascensão do Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda, ainda no segundo mandato da Dilma, a um movimento coordenado a partir do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, de destruição de conquistas econômicas e sociais dos últimos 90 anos. O poder no Brasil foi capturado pelo capital financeiro de uma tal forma que hoje não se pensa mais em outra coisa senão em utilizar a arrecadação de impostos, todos os instrumentos de política econômica do Estado,
simplesmente para pagar juros dos títulos da dívida pública, é o que se consubstancia na famosa emenda do teto de gastos. Essa captura do Estado pelo capital financeiro implica abandonar o BNDES como instrumento de política industrial, implica, sim, manter o agronegócio nos transformando numa grande fazenda, como com felicidade se pronunciou semana passada a propósito do fechamento da FOR, o governador Rui Costa da Bahia. São conquistas de 90 anos que estão sendo destruídas. No caso da FOR, além da perda imediata de empregos, tanto em São Paulo, como na Bahia, como no Ceará, nós temos o enfraquecimento da cadeia produtiva de fornecedores de autopeças, na sua maior parte, empresas, pequenas e médias empresas de capital nacional. Essa crise é uma crise que, com certeza, agravará as condições econômicas e sociais que já eram graves por conta do coronavírus e da supressão do auxílio emergencial dado às parcelas mais carentes da nossa população. Pedro, outra pergunta que me vem aqui à mente é a seguinte. Eu ainda vou seguir um pouco no argumento que eu vi nesse podcast do Jornal do Rio de Janeiro. A gente, desde Levi, mas mais intensamente a partir de Temer, a gente viu propagandear-se que reformas seriam as grandes soluções para os problemas do Brasil. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora fala-se em reforma administrativa, tributária, mas apesar da retirada dos direitos trabalhistas, da reforma trabalhista e dos direitos previdenciários na reforma previdenciária, isso não foi suficiente para segurar forte e mais. Eu vou pegar aqui uma matéria do Infomoney, que diz que o país perdeu, em média, 17 fábricas por dia nos últimos 6 anos. Só no ano passado foram 5.500 fábricas que encerraram suas atividades. Os últimos... Vem desde o Joaquim Levy. Pois é. Quer dizer, essa história das reformas não está dando certo, até porque a Argentina acabou de aprovar um imposto sobre grandes fortunas, né? Veja bem, quando falo em reforma tributária que significará mais imposto para quem trabalha. Em nenhum instante se fala em imposto para quem ganha, para o capital financeiro, para as grandes fortunas. Se fala em imposto para quem trabalha. Dizia o primeiro grande populista da política brasileira, Adhemar de Barros, que foi governador de vocês aí em São Paulo, que trabalho não é renda. Ele dizia que o trabalhador não devia pagar imposto de renda. Você vai ver lá na composição da arrecadação tributária do imposto de renda o peso que tem o imposto pago pelos assalariados, pelos trabalhadores de uma forma geral. É determinante. As grandes empresas têm grandes instrumentos para evitar o pagamento de imposto de renda. E em nenhum instante se fala em reforma para que elas paguem mais imposto. Subsídios foram dados generosos, o próprio Bolsonaro falou de subsídios, ao longo de toda a história. Vejam bem, esse erro foi cometido ainda no governo Juscelino, quando estabeleceu a indústria automobilística como âncora do nosso desenvolvimento industrial. A decisão foi correta, buscando capitais europeus e japoneses para aqui se estabelecerem
nos idos da década de 50. Ele criou um grupo executivo da indústria automobilística que tinha como objetivo propiciar a nacionalização progressiva em peso dos veículos aqui produzidos. E isso foi, na verdade, executado em cerca de 15 anos. No início da década de 70, já tínhamos veículos produzidos praticamente 100% de peças e componentes aqui produzidos. Naquele processo, as empresas americanas aqui instaladas, que eram pioneiras, a Ford e a GM, se recusaram a participar da proposta de industrialização do Juscelino. E por isso ficaram para trás. Por isso, o mercado de automóveis brasileiros sempre foi controlado por capitais europeus, pela Volkswagen. Você pode reparar que todas as empresas que aqui chegaram participaram desse esforço iniciado no governo Juscelino, menos as americanas. A Ford entrou no processo com a fabricação de Jeep por exigência do Exército, que queria recompor a sua frota envelhecida, porque era uma frota que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, na década de 40 ainda. Mas o que importa é que houve um erro básico, que não se obrigou as empresas aqui instaladas a investir em tecnologia, em desenvolvimento de produtos de origem nacional. Vejam vocês, os coreanos, os japoneses, os indianos, os chineses, entraram nesse mercado décadas depois de nós termos uma indústria automobilística robusta no Brasil. E todos eles têm carros próprios. Nós, até hoje, não temos um carro concebido no Brasil. Nós somos meros reprodutores da engenharia de automóveis gerada, seja na Europa, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos. O máximo que se fez aqui foi adaptação a projetos vindos de fora para atender às condições das rodovias brasileiras. O único projeto autenticamente nacional da indústria automobilística foi desenvolvido pela Volkswagen quando entrou no mercado de caminhões e de ônibus. Aí sim a Volkswagen gerou caminhões e ônibus 100% nacionais. Isso, evidentemente, enfraquece a indústria. Passa a ser uma indústria dependente de centros de decisão de fora. Quando a Ford reposiciona-se no mercado mundial, no momento que ela encontra condições desfavoráveis do mercado brasileiro, simplesmente decide fechar, desiste desse mercado, que é um dos maiores mercados automobilísticos do mundo, e vai cantar em outra freguesia. Nós temos que chamar a atenção que essa política econômico-financeira que vem desde o Joaquim Levy é uma política que está liquidando o nosso mercado interno. Nós vendemos hoje, antes da pandemia, nós já estamos vendendo praticamente a metade do que vendíamos em 2012 no mercado interno brasileiro. E como a competição internacional ficou muito mais difícil pela entrada de novas montadoras em diferentes lugares do globo, a Ford, perdendo qualidade nos seus produtos, teve dificuldade de manter sua participação no mercado interno brasileiro. São movimentos conjugados. Uma política econômico-financeira que não tem interesse em preservar o nosso mercado interno, por isso ela não se interessa por garantir uma política industrial, ela não se interessa por garantir
cadeias produtivas, ela só se preocupa com o resultado para o capital financeiro. Vejam o que fizeram com a Petrobras, que era a âncora do nosso desenvolvimento industrial. Destruíram a empresa aos pouquinhos. Estão desfolhando a alcachofra de tal sorte que ela passa a ser uma pequena produtora de óleo bruto. E toda a cadeia produtiva de empresas nacionais e estrangeiras que estava vinculada à Petrobras está sendo liquidada e nós voltamos à condição de importadores de derivados de petróleo e petroquímicos. Esse movimento, portanto, não é um movimento isolado de saída da FOR do mercado brasileiro. Ele é fruto do desmonte de uma política industrial, uma política que nos coloca, ao longo desses 90 anos, entre as maiores economias do mundo, para que voltemos a ser meros produtores de matéria-prima e de produtos agrícolas. Isso aí não garante a paz social no Brasil, porque não é possível assegurar a paz social em um país com 200 milhões de habitantes sem que se dê ao seu povo a perspectiva de dias melhores, sem que se assegure empregos de qualidade, sem que a renda cresça. E o mercado brasileiro, com todas as distorções que ainda temos, é um dos maiores mercados consumidores do mundo. O que está se fazendo no Brasil, desde Joaquim Levy, é a criminosa destruição do nosso mercado interno. E isso coloca em risco a nossa paz social. Pedro, eu gostaria de encerrar falando sobre perspectiva e te perguntando o seguinte: o que a gente pode esperar para o futuro para reverter esse quadro? O senhor nem falou, mas além da Petrobras, da indústria automotiva, teve a indústria da construção civil, que também estava em vários países do mundo e hoje está totalmente combalida. Qual que é a perspectiva e se existe alguma esperança para a indústria nacional? Isso aí, o Brasil é um país em construção. O Brasil é um país em construção. Nesses 90 anos, fizemos muita coisa. Mas temos muito por fazer. Nós temos necessidade de investimentos maciços em infraestrutura, e a nossa engenharia é plenamente qualificada para isso. Ela, ao contrário, ela se qualificou no mundo e por isso foi atingida. Ela foi destruída porque estava incomodando os grandes grupos construtores norte-americanos e europeus. Nós disputávamos o mercado em 41 países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Europa, inclusive na Ásia. E por conta do necessário combate à corrupção, jogamos fora a criança, a água e a bacia. De tal sorte que hoje, se tivermos um programa de investimentos em infraestrutura, não teremos capacitação técnica nacional para levar adiante sem recorrer a empresas de fora. Além disso, esses governos, desde o Joaquim Levy, têm se manifestado favoráveis à atração de empresas de engenharia para explorarem o nosso mercado. Que é um escândalo. É um escândalo nós, tendo uma das melhores engenharias do mundo, estarmos nos colocando numa posição dependente de empresas estrangeiras, quando há 10 anos nós disputávamos esse mercado, o mercado internacional, com as melhores empresas de engenharia do mundo. Nunca tivemos medo de concorrência. Nunca tivemos medo de concorrência. O Banco Mundial, durante décadas, deu dinheiro ao Brasil para projetos de infraestrutura, e uma das condições de financiamento do Banco Mundial é abrir as licitações
a participação de empresas de qualquer parte do planeta. E nós ganhávamos todas. E licitação do Banco Mundial não tinha essa corrupção. Ganhávamos porque éramos os melhores. E isso foi criminosamente destruído ao longo dos últimos anos. Eu sou otimista, porque nós podemos unir a sociedade brasileira em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso aí é do interesse não só dos trabalhadores, dos assalariados, como é do interesse dos empresários brasileiros, do que ainda resta de indústria nacional e das indústrias multinacionais que para cá vieram. As indústrias multinacionais vêm para o Brasil não para fazer do Brasil uma plataforma de exportação. Vêm para o Brasil para explorar o nosso mercado interno. E nós não temos nada contra empresas multinacionais que aqui se estabeleçam, porque pagam impostos, desde que paguem impostos, né? Porque tem muita mutreta nessa questão de pagamento de impostos de grandes empresas. A área de petróleo, por exemplo, não paga imposto nenhum. A gente fica falando em reforma tributária, mas a transferência de renda mais escandalosa e maior de toda a nossa história é o Repetro. É o regime que permite a empresas petrolíferas estrangeiras chegarem aqui, pagarem royalty e não pagarem mais imposto de espécie alguma. É um programa de transferência de renda extremamente lesivo ao interesse nacional. Foi estabelecido pelo Fernando Henrique, quando quebrou o monopólio da Petrobras, por 20 anos, e prorrogado pelo governo Temer por mais 20 anos. Por que não se mexe no Repetro para gerar os recursos necessários ao estabelecimento de um plano de expansão da nossa infraestrutura, ao pagamento do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia, a um programa de auxílio às pequenas e médias empresas para que não fechem nessa situação em que se impõem restrições à atividade econômica em função das dificuldades sanitárias. Por que não se mexe, quando se discute reforma tributária, nesses privilégios? E por que se fala só em colocar o sacrifício em cima de quem trabalha? Essa que é a questão. Eu sou otimista, desde que nos unamos em torno de um programa que eu já diria, nas circunstâncias em que nos encontramos, de salvação nacional, que é uma ampla coalizão de interesses que tenha como foco a reconstrução do nosso mercado interno e a utilização dos insumos e das vantagens naturais que tem o Brasil, que é um dos países com maior extensão territorial, melhores recursos naturais do planeta e maior população. Desde que tenhamos esse projeto, veja bem, tivemos um projeto nacional desde os anos 30, passando por diferentes regimes e governos, com altos e baixos, governos mais nacionalistas, governos não tão nacionalistas, até a ditadura, tirando o período Castelo Branco, que era o período de alinhamento automático com os Estados Unidos, que eram contra a nossa industrialização, a ditadura foi, do ponto de vista econômico, progressista. Foi ela que desenvolveu a Embratel, foi ela que desenvolveu a nossa infraestrutura rodoviária, foi ela que expandiu a nossa siderurgia, a nossa construção naval. Várias conquistas do ponto de vista econômico e social, não obstante, fosse, no período de 68 a 79, um regime de terror de Estado. Essa história, que passou por altos e baixos,
que teve no governo Lula, especialmente no segundo mandato, o seu ápice, porque foi quando se descobriu o pré-sal, foi quando se lançou a Construção Naval Brasileira, foi quando se tirou partido de todo o potencial que tinha a Petrobras para ser âncora do nosso desenvolvimento industrial. Isso aí começou a se perder com a captura do Estado pelo capital financeiro. A captura do Estado pelo capital financeiro está asfixiando a economia brasileira, está asfixiando a nossa sociedade e coloca em risco a permanência do Estado-nação. Por isso é importante que nós estabeleçamos um programa que possa congregar interesses no sentido de relançarmos a nossa economia, valorizando o trabalho, valorizando o emprego, de maneira que o nosso povo volte a ter esperança e perspectiva de dias melhores. Bom, é isso aí. Muito obrigado, Pedro. Eu conversei com o Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, e quero encerrar o programa primeiro com a nossa solidariedade aos trabalhadores da Ford e também expressando o nosso apoio ao trabalho que o Clube de Engenharia tem feito em defesa da engenharia e da indústria nacional. Muito obrigado. Obrigado a você. Permanecemos à disposição de vocês. Até mais. Boa tarde.